convites nos grupos. Bom dia, bom dia. Estou mandando aqui os nossos convites nos grupos. Aldebará. Corda de sisal, Exu, Exu ou não, Exu ou não. Ora bem, já começamos aqui, já saudando o dono do dia, todas as segundas-feiras, não é? Olha, hoje vamos fazer aqui um bate-papo super rápido, porque hoje é o dia da minha reunião das mulheres à obra, né? Aqui às 9h15, 9h30 eu já tenho que estar lá. Mas é só para partilhar com vocês que... Bom dia, Dani! Bom dia, bom dia! Só para partilhar com vocês que a gente vai começar hoje uma nova série de lives. Dessa vez a gente vai continuar com o Steven Pressfield, nosso autor da resistência, né, de enfrentamento da resistência, só que a gente vai continuar com o livro dele, Torne-se um Profissional. Eu tenho ele aqui no Kindle, fica assim um bocado sem graça, preto e branco, não é? Mas é o livro que a gente vai dar seguimento, é quando ele aprofunda o tema da resistência de uma maneira ainda mais pormenorizada. E eu fiquei pensando assim, que livro continuar, né? Como que eu vou dar continuidade às lives? E eu falei, vai ser com o Steven mesmo, que a coisa correu muito bem e ainda tem tema para trabalhar, né? A resistência é um tema vastíssimo, portanto, a gente vai continuar com o mesmo autor num livro dele que é o spin-off, né? Digamos assim, a continuação do primeiro, da Guerra da Arte, né? Que a gente leu na jornada de lives passadas. As lives já vão sair, já saíram do Facebook, vão sair do Instagram também, as anteriores, porque elas vão virar um curso. E essa jornada de agora, dessas lives do Torne-se um Profissional, do Turning Pro, elas vão ficar aqui no mesmo sistema. Enquanto estiver acontecendo, elas ficam no perfil e depois elas vão também entrar como bônus do curso e da turma do Terapia de Trabalho, que é a jornada da realização profissional, né? Portanto, vamos aqui, eu vou ler o prefácio, a introdução pra gente aqui nessa manhã, o prefácio da edição brasileira, que foi, esse livro já estava esgotado, já não era reeditado há imenso tempo, mas teve uma reedição brasileira com o prefácio da professora Lucilena Galvão, que é professora de filosofia lá da Nova Acrópole, e eu vou ler esse prefácio aqui para a gente se situar. Bom dia, Silvia, bem-vinda, dando seguimento aqui na nossa jornada rumo à realização profissional. Steven Pressfield, escritor norte-americano, nascido em 1943, possui uma obra extensa, composta de roteiros de cinema e de livros de ficção histórica e não ficção, como este, Torne-se um Profissional. Ainda em plena atividade como escritor, e creio com veemência que assim permanecerá enquanto viver, já viu um de seus livros ser transformado em filme de sucesso, Lendas da Vida, em português, dirigido por Robert Redford, baseado no clássico indiano Bhagavad Gita. Em 2002, ele quebrou a lógica de suas produções convencionais para lançar The War of Art, A Guerra da Arte. Vamos, minha amiga, vamos aí, Silvia. Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles. Como superar os seus limites internos, lançado no Brasil pela editora Pensamento em 2021. Também com uma reedição com prefácio da professora Lucilena. Nessa obra, Pressfield abre sua oficina de produção, que inclui sua história pessoal, suas ferramentas e sua filosofia de vida.
uma espécie de visita guiada em que orienta aquele que se vê imobilizado na realização de seus sonhos, de sua identidade, enfim, de um propósito para a sua vida. Então, a nossa professora está fazendo um apanhado do que foi essa nossa última jornada na leitura da Guerra da Arte. Dá nome ao inimigo contra o qual lutamos, a resistência. Ensina-nos as estratégias e o poder de fogo do inimigo e mostra-nos as armas que podemos encontrar em nosso interior para virar o jogo e alcançar a vitória. Trata-se, assim, de mais um livro com temática de ficção histórica militar, só que a história em questão é a da nossa própria vida. E a guerra que ele descreve, no final das contas, não tem nada de ficção. Estamos todos no meio dessa batalha, que é a batalha contra a resistência, de vencer esse adversário interno que muitas e muitas vezes nos impede de avançar na direção dos nossos projetos e conquistar a vida que nós desejamos, né? Obter, construir a realização que nós tanto almejamos. O próprio Pressfield nos confidencia que a realização daquele livro, da Guerra da Arte, já foi uma vitória sobre uma difícil batalha, porque ele foi acusado de estar abandonando seu estilo habitual, ou seja, as pessoas já esperavam dele escrita de ficção. Quando ele então escreve um livro de não ficção, o público fica assim um bocado, acho estranho, né? O público, a crítica, sem contar que ele caiu naquele lugar comum de estar escrevendo autoajuda, e isso também já foi uma espécie de golpe, né? Isso foi mais um elo da resistência. Então ele enfrentou essa batalha, né? Foi acusado de abandonar seu estilo habitual para se dedicar à autoajuda e recebeu duras críticas antes, durante e depois do lançamento da Guerra da Arte. Então aquele livro que a gente fez a primeira jornada, ele foi um marco na vida daquele autor, não só porque ele se desnudou com as suas dificuldades de escrita, como também partilhou algumas estratégias. E isso acaba por cair naquele lugar comum da autoajuda. Estou entre aqueles que brindam o atrevimento de Pressfield contra a resistência interna e externa, que lhe permitiu trazer à luz este livro, peculiar em tudo: utilidade, honestidade e beleza. Mas com o espaço desse primeiro e pequeno livro, foi insuficiente para treinar os leitores para a estratégia e para a tática necessárias ao triunfo na batalha contra a resistência. Continuações igualmente pequenas foram nascendo. Torne-se um profissional, esse que nós vamos começar a jornada agora, é uma delas. Como diz um dos personagens, uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Essa prática indispensável traz novas dúvidas e necessidade de orientações. Então, o primeiro livro, A Guerra da Arte, foi um overview, um panorama do que é a resistência, de como ela opera, das possibilidades de enfrentamento, das estratégias, e esse é um nível ainda mais profundo. Ele vai mesmo ao pormenor dessa batalha e dessa estratégia de como enfrentar a resistência. Neste livro voltaremos à dualidade que nos foi ensinada no primeiro da série, a diferença entre um amador e um profissional, com a proposta de construirmos em nós um verdadeiro profissional. Voltaremos a ver agora com mais detalhe como os vícios físicos e psicológicos, o medo, as imitações baratas dos ideais que nós mesmos criamos, as falsas carreiras, as dependências emocionais, os maus hábitos, a vitimização, a distração, os adiamentos e outros, ocasionalmente embalados por uma boa dose de egoísmo, porque a gente priva o mundo daquilo que nós temos de melhor, então, de certa forma, é um egoísmo, são a artilharia pesada do inimigo. E como nós mesmos produzimos munição e a entregamos a ele em forma de autossabotagem. Bom dia, Bárbara! Olha, vamos dar seguimento aqui às lives, mas não vai ser com a alma e moral dessa vez. A gente vai continuar com o mesmo autor, mas vamos aprofundar o tema da resistência no livro Torne-se um Profissional. Aqui eu fiquei pensando, fiquei dividida em qual livro dar seguimento.
e optei por esse, porque o tema ainda está dentro, né, a gente ainda está no rescaldo do tema da resistência, tem tudo a ver com o grupo que vai começar em março, do Terapia de Trabalho, portanto, a gente vai mergulhar mesmo na questão da realização profissional, nossa identidade profissional, do nosso alinhamento, né, do nosso território de realização profissional. Como é próprio de um comandante em campo de batalha, esse livro aqui é todo Ogum, né, gente? É puro Ogum, adoro. Pressfield é implacável com a tropa. A ausência de foco e de profundidade é uma falta grave. Não ter amor ao trabalho em si, mas apenas ansiedade hierárquica e competitiva por resultados é quase um crime de guerra. Porém, como bom comandante, ele também sabe elevar o ânimo dos soldados. A Silvia tá dizendo que tá super entusiasmada. Eu também, minha amiga, tô super entusiasmada. Quero muito mergulhar nesse tema com vocês, quero explorar ao pormenor esse nosso adversário interno que sempre nos apanha na curva. Às vezes a gente apanha ela de volta, mas ela tá ali sempre à nossa espreita. Mas o nosso desejo, o nosso propósito, as nossas forças psíquicas também estão sempre à nossa disposição. E é essa batalha que a gente vai aprendendo a travar e a vencer. Porém, como bom comandante, ele sabe elevar o ânimo dos soldados. Lembra-nos de que a dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. E atiça nossos brios, nossa vergonha na cara, para nos comprometermos a extirparmos essa dor. E essa dor é aquela que nos acompanha da vida não vivida. Nós sabemos que temos um potencial, sabemos que temos algo a realizar nesse mundo, temos algum chamado que pode ser realizado de várias formas, não numa carreira específica, mas na relação que nós temos com o nosso trabalho. E quando nós não damos voz, não damos vazão a esse chamado, nós acabamos presos como anjos aprisionados num vaso de carne, nessa vida empobrecida, medíocre, que não nos atende. E aqui, por vida medíocre, não é com relação ao parâmetro dos outros, mas é aquilo que nós sabemos lá no fundo do nosso coração, que nós temos capacidade e possibilidade de realizar e deixamos de realizar. E aí sim a gente mergulha na mediocridade. Não tem a ver com conta bancária apenas, não tem a ver com o que está no mainstream, o que está no topo, não tem a ver com isso. Tem a ver com acordarmos todos os dias com a sensação de que não estamos a viver de acordo com o nosso desejo e viver da melhor forma que podemos viver. Portanto, é sobre isso, né? Essa reflexão toda da resistência é sobre isso, sobre essa constante sensação que muitas pessoas sentem de que não estão a viver a vida da melhor maneira que podem viver. Seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, enfim, nas várias áreas, né? Porque a resistência está ali fazendo força e segurando, né? Mantendo a inércia de não se entregar a essa potência que a gente traz. Ele nos instrui sobre quão simples, embora sofrida, é a porta de entrada de nossa necessária carreira profissional. Parece contraintuitivo, mas é verdade. A fim de atingir o fluxo, a magia, a esfera superior, começamos sendo absolutamente comuns, prosaicos, trabalhadores. O trabalho diário, a abelhinha na colmeia. Todos os dias, aquele mesmo pouquinho, naquele mesmo ritmo, sem a pretensão de já, num primeiro momento, encontrarmos a grande magia. É a continuidade, é a constância. Passamos a mão pelas pedras do muro do jardim e procuramos, até que finalmente, quando já estamos prestes a desistir, nossos dedos encontram a porta secreta. Steven nos alerta sobre a necessária disciplina para lidar com o tempo e com o espaço. Você entende que pode desvendar o mistério por intermédio da ordem? Isso aqui pode parecer muito metafísico, e é mesmo, mas é muito profundo, porque a gente acha que as coisas vão acontecer na nossa vida num golpe de sorte.
num golpe de mágica, né? Num passe de mágica, num estalar de dedos, só porque sim. E as coisas são uma construção na nossa vida, né? Há um trabalho por trás. Por mais que a gente acredite em magia, e eu pessoalmente acredito, né? Acredito em milagre, acredito em magia, acho que sim, a vida concorre para o nosso êxito. Entretanto, a vida e aquilo que a gente viu na primeira jornada, a musa precisa nos encontrar com as mãos na massa, com as mãos à obra. Ou então no descanso verdadeiro. Não é fazendo scroll no telemóvel, não é naquele descanso que cansa, mas é no repouso importante e necessário à nossa criatividade. Então a musa precisa nos encontrar num estado receptivo para sua inspiração, seja trabalhando com a mão na massa no momento em que a gente se dedica àquilo, seja nos nossos momentos de descanso em que realmente a gente pausa para oxigenar, higienizar a nossa cabeça, respirar, nos alimentar, descansar verdadeiramente e não nos mantermos ocupados com coisas que não nos acrescentam e nem nos descansam verdadeiramente. Então, é encontrar esse mistério, essa magia através da ordem, da organização, da disciplina, sim, e previne contra o risco da vaidade. Podemos colocar a intenção e a intensidade em nossa prática. Aliás, devemos, mas não o ego, aquele eguinho que a gente viu, né, na primeira jornada. O ego ainda fragilizado e infantilizado. Porque um ego maduro é ele que vai realizar os nossos sonhos de criança, ele que vai trazer lá da potência do nosso inconsciente a possibilidade de realização. Ele vai suportar a nossa potência, né? Um ego maduro suporta a nossa potência e dá espaço para o nosso verdadeiro eu, digamos assim. A dedicação e até a ferocidade, sim, cabem na nossa jornada, mas a arrogância nunca. É aquilo que a gente retoma, né? A obra pertence ao mundo, né? Os frutos do nosso trabalho nós colhemos sim, mas eles são do mundo, são da humanidade, digamos assim, né? É o nosso serviço prestado à humanidade. Felizmente, trata-se também de um condutor dotado de poesia e humanidade. O nosso autor, além de tudo, é poético. E esses dons, quando vêm à tona, têm o poder de acalmar a severidade das trincheiras da batalha. Né? Sem poesia, a gente não sobreviveria. Momentos como estes, o espaço da prática é sagrado, pertence à deusa. Tiramos os sapatos antes de entrar e curvamo-nos com as mãos em prece. Nossa tarefa, como almas nessa jornada mortal, é transferir a sede de nossa identidade da esfera inferior para a superior, do ego para o self. E aqui eu li sede, mas na verdade ele quis dizer sede. Mas podemos entender das duas maneiras. Se a gente tem a sede de atender esse nosso ego infantil fragilizado, a gente se mantém na vida medíocre e a nossa vida não vivida fica sempre à nossa espreita. Se a gente passa a nossa sede para o nosso eu verdadeiro, né, para o nosso eu mais profundo, e vamos fortalecendo o nosso ego, a gente então passa a construir ativamente essa vida que nos faz sentido. Então aqui eu li sede, mas é sede, mas a gente pode entender das duas formas, né? Ou seja, a morada oficial da nossa identidade, saindo aqui desse ego infantilizado para um self mais desenvolvido, a gente pode dizer dessa forma. Então, trechos como esse dão à nossa empreitada áreas de guerra santa, embora sempre absolutamente sensata e lúcida, sensível e humana, mas inimiga feroz da banalização do nosso trabalho, dos nossos sonhos e da nossa vida. Portanto, sempre que ele nos traz a importância desse trabalho cotidiano que pode parecer prosaico, ele também nos reforça o valor, a preciosidade do trabalho, dos nossos sonhos e da nossa vida, né?
que é construída através do que nós fazemos diariamente. A nossa agenda diária diz muito sobre as nossas realizações e precisamos estar sempre muito atentas a essa agenda, né? Seja qual for a agenda que você utilize, é muito importante estar atenta a ela. Não há muito a acrescentar, senão a advertência de se preparar para o bom combate. E saiba que todos aqueles que, como eu, também estão nessa trincheira, estarão contigo ombro a ombro. Como diriam os centuriões romanos aos seus soldados, integritas, integrem-se. Prefácio da professora Lucelena Galvão, no outono de 2021. Portanto, fica aqui o nosso prefácio. Hoje foi assim esse bate-papo super rapidinho. Amanhã retornamos às 9 da manhã com a nossa jornada aqui nesse livro Torne-se um Profissional. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma grande alegria continuar esse caminho com vocês e até amanhã. Um abraço super apertado. Tchau, tchau.